Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todos os presentes nesta nossa reunião. Cumprimento especial à doutora Francisca Carneiro Fernandes. Agradeço a sua presença, dou-lhe as boas-vindas à Assembleia da República. E porque dispomos de muito pouco tempo, porque às 3 horas começa a sessão plenária, portanto vamos passar de imediato à audição da doutora Francisca Carneiro Fernandes, requerimentos dos grupos parlamentares do LIVRE, Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, do PS e do Chega, sobre a sua exoneração de Presidente da Fundação CCB. Portanto, vamos começar com o Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Faça favor. E vou ser muito rigorosa com os tempos. Portanto, façam favor de ter atenção. 4 minutos, porque aos 5 minutos e 5, só dou tolerância a 5 segundos. Corta a palavra. Agora está na moda cortar a palavra. Faça favor. Descobri um botão novo. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu vou tentar cumprir então com o tempo e cumprimento, evidentemente, também a doutora Francisca Carneiro Fernandes, que está aqui também por iniciativa do LIVRE, porque, como já tivemos a oportunidade de dizer ao longo destas audiências que temos tido sobre o CCB, nos parece que são essenciais esclarecimentos e são essenciais esses esclarecimentos das diferentes pessoas que estiveram envolvidas neste processo. Nós ouvimos com atenção e alguma surpresa as declarações da Sra. Ministra da Cultura, que foi não parca nas palavras utilizadas e que a acusou de, entre outras coisas, ter comprado os trabalhadores do CCB para estarem ao seu lado, que falou de lobbies, compadrios e cunhas no CCB, enfim, tudo isso é sabido. A conclusão prévia a que eu chego depois de tantas audiências é que a sua exoneração se tratou de uma exoneração política e que realmente se deve a uma vontade explícita da atual Ministra da Cultura de se ver livre de si, permita-me a expressão, e que aquilo que foi dito ou manifestamente exagerado ou então certamente não justificado com dados que a Sra. Ministra nos tenha trazido. Portanto, aqui chegados, e até pegando naquilo que disse numa entrevista ao Público, que foi muito criticada pelo PSD, a doutora denunciou más práticas ou práticas erradas no CCB e que acusavam de passar por cima das hierarquias na sua ação. Ora, nesta entrevista ao Público diz precisamente o contrário, que muitas vezes foi as hierarquias a limitá-la na sua ação. Portanto, gostaríamos também de ouvir, porque são duas realidades concorrentes, então a sua perspectiva em relação a isto. Também uma pergunta muito prática e concreta no que diz respeito ao que é ou não um programador, ou o que faz ou não faz um programador, e se realmente havia alguém antes da sua chegada que era pago e que tinha na sua lista de responsabilidades a programação, ou não, se tinha algo parecido com isso, mas que não era propriamente um programador nos moldes daquilo que deve ser um programador numa casa como o CCB, e portanto também se não considera que há a diferença naquilo que existia antes e aquilo que passou a existir com a sua chegada, e se também não acha que é relevante o CCB ter uma direção artística. Falando de direção artística, gostaria também de falar da contratação bastante polémica de... Na verdade, parece estar a fazer um bom trabalho, dado que se mantém em funções. Portanto, se realmente não fosse um bom trabalho, muito provavelmente já teria saído. Portanto, gostaria de lhe perguntar muito diretamente se foi ou não pressionada pelo anterior Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, para a contratação de Aida Tavares. Nós temos também feito sempre questão de comentar aquilo que também é público, que é um certo mal-estar, e identificado como mal-estar dos trabalhadores do CCB quando chegou àquela casa. Ora, foi-nos aqui dito, e foi dito ainda ontem pelo Dr. Elísio Somaville, que isto é uma pequeníssima parte, ou diz respeito a uma pequeníssima parte dos trabalhadores, que no geral estes estariam contentes com o seu trabalho e as suas funções no CCB, mas que haveria então uma minoria muito ruidosa, que foi aquela que veio falar com a comunicação social e identificar estes problemas. Portanto, gostaria também de lhe perguntar que ambiente laboral encontrou na prática quando chegou ao CCB. As suas práticas de gestão vieram também mexer, segundo aquilo que disse, também já em entrevistas prévias, com os poderes instalados há muito tempo, e julgo que estou a citar, e que alguns diretores se sentiam um bocadinho donos daquilo tudo.
Portanto, tem assistido a estas audições que temos feito nesta comissão. Vários diretores já aqui passaram e têm desmentido estas afirmações. Portanto, uma vez mais, gostaria de confrontar esta realidade com a realidade que a doutora já divulgou publicamente. E, por fim, uma pergunta mais retórica, mas é se já descobriu qual é o novo rumo que a atual Ministra da Cultura quer dar a uma casa tão importante para a cultura portuguesa como a CCB, ou se continua, como no caso do livro continuamos, um bocado perdidos à espera. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a doutora Francisca Carneiro Fernandes. Faça favor. Boa tarde. Começo por agradecer. Obrigada, cumprimento todos. Procurando tocar em todos os pontos que me perguntou, eu vou começar por referir. Depois desta já longa e lamentável série em torno da minha imagem e do meu bom nome, explotadas pela forma como fui exonerada do cargo que exercia no CCB, gostava de referir que desempenho funções de gestão pública desde 2002, tendo sido nomeada para os diversos cargos que venho exercendo nestes mais de 20 anos por governantes nacionais do PS e do PSD para um autarca independente. Além disso, desenvolvo há vários anos de trabalho no associativismo nacional e internacional, com vista a procurar melhorar as condições de trabalho dos agentes do setor. Considero que é fácil perceber porque é que houve agentes do setor nacional e internacional a posicionarem-se sobre a minha exoneração, precisamente por conhecerem o meu trabalho. Nunca tive filiação partidária, orgulhando-me de poder dizer que as minhas nomeações foram sempre baseadas nas minhas capacidades profissionais e não graças a escolhas repetidas de mentoras ou dirigentes com mais ou menos poder. Não conhecia o Dr. Pedro Adão e Silva quando ele me fez o convite para o cargo do CCB e fiquei com a melhor das impressões sobre ele nas impressões que trocamos a seguir sobre o rumo que deveria ser dado à instituição. O Dr. Pedro Adão e Silva não me impôs a contratação da Dra. Aida Tavares para o CCB. Discuti com ele, como já esclareci várias vezes, no âmbito de inúmeros outros aspectos sobre o novo ciclo que o CCB deveria assumir, a necessidade de existir uma direção artística de artes performativas na instituição. Tratou-se, a meu ver, das orientações estratégicas que cabem a um Ministro da Cultura dar sobre as organizações que tutela. No mesmo sentido, baseada também no amplo conhecimento que tenho de instituições culturais nacionais e internacionais, considerei e considero que qualquer organização que programa artes performativas deve possuir necessariamente uma direção artística profissional. Não precisei de iniciar funções para saber que esse cargo não existia no CCB. Também no âmbito de trabalho preparatório que desenvolvi, nos 2 meses antes de assumir funções, decidi que para implementar o rumo que me competia determinar ao CCB era essencial e urgente ter 2 direções artísticas a trabalhar rápida e conjuntamente na programação daquelas que são as 2 principais áreas da missão artística da Casa. Estou convicta que para recuperar o CCB do apagamento a que estava votado em termos de programação de artes performativas, era essencial alterar a forma como se fazia a programação. Para que se fique claro, a programação, quando eu cheguei, era feita por um conjunto de sugestões entre programadores, que continuam a lá estar, membros do Conselho de Administração, a quem não cabe programar, nem dar sugestões de programação, e uma diretora de centro de espetáculos que não só não possuía qualquer função de programação no seu contrato, repito, não tinha qualquer função de programação no seu contrato, e não possuía qualquer curso profissional para exercer essas funções. Considero também que, além de legalmente admissível, e como aqui já se viu, há vários diretores, trabalhadores e coordenadores no quadro definitivo de pessoal do CCB que entraram sem concurso, nomeadamente a Dra. Paula Fonseca e a Dra. Margarida Serrão, considerei que é também defensável que eu, enquanto Presidente do Conselho, encarregue de definir um novo rumo da organização e os resultados traçados, escolhesse a Dra. Aida Tavares como Diretora Artística de Artes Formativas da Casa para trabalhar neste projeto ao longo de um período determinado de tempo. Repare-se que a escolha não recaiu em alguém que não tenha um percurso profissional de mais de 35 anos, reconhecido a nível nacional e internacional. Saliento que assumi desde o início a escolha que estava a fazer de forma completamente transparente. Acho que convém clarificar aqui também que as condições dos contratos de comissão de serviço da Dra. Aida Tavares e da Dra. Núria Anguita são iguais, são não só totalmente enquadrados com as práticas salariais existentes no CCB, como são equivalentes aos diretores artísticos dos teatros nacionais. Note-se ainda que o valor a receber em caso de rescisão destes contratos, que como foi noticiado é de 1 ano, é inferior ao que os contratos que ainda lá estão determinam, ou seja, tais contratos mantêm o direito a receber a remuneração determinada pelo cargo de direção, que é superior a 5.000 euros, até ao final do seu prazo, ou seja, até ao final do prazo de 3 anos. Já passei o tempo, vou ficar por aqui. Ainda está. Aquilo não está a funcionar, desculpem. Pronto, deixe-me ver as notas que me deu.
Sobre o mal-estar laboral, eu também já o disse várias vezes, é notório que eu comecei por ouvir os trabalhadores todos da casa, é a minha prática, eu acho que gosto de ouvir as pessoas e, portanto, abri a porta a todos que quisessem vir falar comigo, vieram equipas inteiras, vieram pessoas individuais, além do mal-estar que já se falou nas artes formativas, há um mal-estar generalizado, há queixas graves contra 2 diretores que aqui estiveram, nomeadamente o diretor dos serviços jurídicos e o diretor de edifícios. Há queixas de desrespeito, há queixas de prepotência, há queixas de, inclusivamente, eu ter descoberto situações em que eles ordenavam às pessoas das suas equipas para não me dar dados sobre os processos em que estávamos em risco de levar para tribunal. Portanto, a questão, depois eu vou explicar mais à frente porque é que esses 2 diretores se sentiram desautorizados. É natural e compreensível. Eu tentei corrigir as ilegalidades que faziam, tentei que, como o outro que lá estava e que veio aqui, quisesse aprender a fazer melhor, porque todos erramos, eu também erro, portanto é normal, não quer dizer que as pessoas não errem, mas quando se detecta que há erros é preciso corrigi-los e é preciso estar disponível para os corrigir. Coisa que não acontece com esses 2 senhores que não só se opuseram às correções, como tentaram boicotar tudo o que eu e as equipas fazíamos para tentar repor a legalidade. Muito obrigada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que é o outro grupo parlamentar requerente. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a doutora Francisca Carneiro Fernandes. Como eu tenho tentado dizer, o objetivo do Bloco de Esquerda não é fazer uma comissão de inquérito à gestão do CCB. E nem o decurso destas audições seria esse se não tivessem tentado, se o PSD e o Governo não tivessem tentado justificar uma exoneração política com critérios de mérito e de qualidade de gestão. Se tudo isto se resumisse a demitimos ou exoneramos a administração do CCB com o mesmo critério com que exonerámos administrações hospitalares, com que exonerámos uma série de outras administrações, etc, 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 isso aí era clarinho. Mas como evidentemente houve uma sucessão de exonerações de caráter político que inclusivamente levantaram dúvidas no setor sobre a continuidade de determinados projetos e essas exonerações foram justificadas. Senhoras e senhores deputados, a deputada verificou que não tinha condições para continuar e parou, e muito bem. Portanto, peço também que pare a contagem do tempo. E se assim continuarem, nós vamos continuar aqui depois das 3 horas. Eu, por mim, não tenho problema nenhum em continuar. Portanto, peço que cada um tem direito a dizer aquilo que pensa sobre o assunto e, portanto, deixem de... Porque é que a acústica das salas nem sempre é igual e nem sempre é a melhor. Portanto, peço contenção. Faça favor, Sra. Deputada, para continuar. Muito obrigada. Como este método não é, aliás, exclusivo, ou melhor, a análise destes factos não é, e as conclusões não são exclusivas do Bloco de Esquerda. Relembro o perfil que o observador faz da Ministra da Cultura, em que diz que Dalila Rodrigues continua a criar alguns embaraços no Ministério da Cultura e há quem dentro do Governo e fora dele aponte um perfil problemático que pode resultar numa remodelação devido a 6 exonerações num espaço de 6 meses, quesílias permanentes no gabinete, episódios tensos com agentes do setor, etc, etc, etc. Portanto, há, obviamente, aqui um perfil que tem a ver com uma consequência, uma sistematização de ações que têm consequências políticas e daí nós queremos saber as razões das exonerações, entre elas a do CCB. Agora, que o partido e o Governo, que está ele próprio embrulhado numa série de suspeições de conflitos de interesses e que está farto de nomear para uma série de cargos autarcas, ex-autarcas, autarcas com ajustes diretos e com nomeações políticas, venha justificar uma exoneração com o facto da Presidente da Administração do CCB ter nomeado uma diretora de programação cultural, não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu só quero demonstrar com isto, senhoras e senhores deputados, que os argumentos que foram utilizados... Pode continuar, só favor.
tanto pode trabalhar antes de ser Primeiro-Ministro como uma Presidente de um Conselho de Administração pode nomear uma diretora. É aí que eu quero chegar, Sr. Deputado. É precisamente aí que eu quero chegar. O que eu quero chegar é à ideia de que há um duplo critério sobre aquilo que é legítimo fazer no PSD, que é utilizado contra as pessoas que querem exonerar dizendo que é ilegítimo, mas que depois o próprio PSD e o Governo faz dizendo que é legítimo quando acha que é a seu favor. Portanto, eu mantenho aquilo que disse desde o início. Houve uma exoneração política no CCB que resulta exclusivamente de ou razões partidárias ou razões de direção de programação. Elas são ambas discutíveis na sua legitimidade, mas deveriam ser assumidas. O que não pode acontecer é pôr-se em causa carreiras, pôr-se em causa o mérito, pôr-se em causa o bom nome de pessoas para justificar ações que, na verdade, têm outra justificação. E é isso que todos nós temos dito desde o início destas audições. E, portanto, chegados a este ponto, e porque tivemos que entrar nisto, eu apenas queria perguntar à doutora Francisca Carneiro Fernandes se entende qual foi a sua relação com a ministra Dalila Rodrigues, qual foi a sequência dos contactos que teve com a ministra e as garantias que obteve ou não desde que a ministra entrou e os contactos que procurou ter consigo enquanto Presidente do Conselho de Administração, se houve uma avaliação do seu trabalho à frente do CCB e, portanto, se a exoneração resultou de uma avaliação desse trabalho, ou pelo menos cujos resultados da avaliação ou critérios da avaliação lhe tenham sido comunicados. E faço-lhe também uma última pergunta. Foi dito aqui que havia uma administração... Deputada, eu informei que cortava a palavra... Pronto. Concorda que houve uma administração exemplar prévia à sua administração? Muito obrigada. Para responder tem a palavra a doutora Francisca Carneiro Fernandes. Faça favor. Vou começar pelo fim, pela questão da gestão exemplar e porque é que falamos nisto. Gostaria imenso de vir aqui apenas falar do que fiz e do que pretendia fazer no rumo por mim traçado para o CCB. É certo que, não fora a contestação que a minha exoneração gerou, não teria sido lançada a campanha difamatória que lançaram contra mim e as irregularidades que detectei ali não teriam sido por mim denunciadas publicamente. Face ao que de falso foi dito também neste Parlamento, considero dever procurar repor a verdade que faltou em várias afirmações por algumas pessoas. Vejamos então só alguns factos facilmente comprováveis sobre a gestão do CCB, aqui atestada por alguns como exemplar, e sobre o domínio que esses dirigentes têm sobre a gestão de organizações públicas. Apesar da estranheza aqui manifestada pelo facto de eu ter iniciado funções com um estudo de organização devidamente feito e de tal estudo me ter permitido já ter ideias perfeitamente claras do rumo que pretendia implementar na Casa, devo referir que tudo indica que nesse trabalho preparatório terei afinal ficado a saber mais sobre a organização naqueles 2 meses do que a ex-colega que lá estava há vários anos. E que aqui veio tecer considerações sobre a forma como assumi as decisões iniciais de mandato. Digo isto porque logo numas conversas iniciais, quando referi a preocupação pelos resultados negativos de quase 1,5 milhão de euros no fecho de contas do CCB em 2022, a ex-colega mostrou desconhecer totalmente tal ocorrência. Em termos de gestão de instituição pública, é facilmente comprovável que antes de 2024 a Fundação CCB não cumpria inúmeras obrigações que possui e que a esmagadora maioria dos seus dirigentes, nomeadamente aqueles 2 diretores que já referi, claramente desconhecem. O diretor coordenador da Casa, o Dr. Caré, assumiu logo na minha entrada que nunca sequer tinha lido uma lei de Orçamento de Estado. Devo clarificar também que, ao contrário do que aqui foi dito ontem, o CCB, tal como o Teatro Nacional São João, é uma entidade pública reclassificada desde 2015 e, como tal, está sujeita às exatas mesmas regras quanto à utilização de receita própria que, obviamente, ambas as organizações possuem. Vejamos então algumas das irregularidades que estava a falar. O CCB, antes de 2024, nunca solicitou grande parte das autorizações superiores determinadas pela Lei de Orçamento de Estado. O CCB nunca formulou qualquer pedido de crédito especial. O CCB nunca sujeitou contratos com valor superior a 750 mil euros a visto prévio do Tribunal de Contas. O CCB nunca formulou qualquer pedido de transição de saldos. Talvez isso explique o facto de o CCB ter fechado o ano 2023 com um saldo por executar superior a 4 milhões de euros. Quando referi esse dado com óbvia preocupação, percebi que os meus ex-colegas nem sequer tinham noção deste facto.
Sobre o magnífico estado do edifício e da sua gestão, vou referir apenas que recentemente foi emitida condenação pela ANCP face à falta de segurança do grande auditório e que os 2 elevadores de serviço do grande auditório do CCB estão atualmente limitados ao uso das pessoas com mobilidade reduzida, porque nos últimos anos têm registrado múltiplos encarceramentos com pessoas. Só em 2024 registraram 136 episódios de encarceramento com pessoas lá dentro. O estado desses 2 elevadores de serviço ao público é, de facto, equivalente ao estado lastimável do elevador que o meu antecessor aqui referiu como elevador da presidência. Designação com que jamais me identifiquei, dado estarmos a falar de um elevador utilizado não apenas por membros do Conselho de Administração, mas também por todas as pessoas que trabalham ou estão no módulo 1, com exceção das senhoras da limpeza, que estavam até eu chegar proibidas de utilizar esse mesmo elevador ou qualquer outro onde entrasse um membro do Conselho de Administração. Assim como estavam proibidas de frequentar um bar destinado ao pessoal do CCB. Considero que isto diz muito sobre o estilo de governança do anterior Conselho de Administração. Em termos de contratação pública, uma mera consulta ao portal Basegov, se é que o conseguem fazer, nota que demonstra várias irregularidades. Repare-se que, de facto, a organização viveu nos últimos anos com um único jurista, o Dr. Caré, contratado sem qualquer concurso, como secretário pessoal do meu antecessor, mas que rapidamente subiu ao lugar de diretor-coordenador, apesar de não ter qualquer experiência profissional anterior. Aliás, comprovou isso quando neste Parlamento veio aqui partilhar connosco e convosco que o cumprimento da lei, leia-se, a realização de concursos públicos, e vou citar, não se adequa à gestão do CCB. Vou-vos dar apenas alguns exemplos e trago consultas do portal Gov para quem quiser consultar. Entre 2017 e 2023, o CCB celebrou com a empresa onde o diretor António Ribeiro trabalhou antes de entrar para o CCB, ajustes diretos no valor de cerca de 200 mil euros. Em 2022 e 2023, o CCB assegurou uma acumulação de contratos adjudicados por ajuste direto a uma mesma pessoa de quase 100 mil euros. Não vou dizer nomes por motivos óbvios. Quando iniciei funções, percebi estar preparado um segundo contrato com uma entidade tida por este mesmo senhor, para que ele acompanhasse o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. Tudo, mais uma vez, por outro ajuste direto, desta vez por 42 mil euros. Opus-me a tal contratação, defendendo que tais funções podiam e deviam ser exercidas internamente, o que, afinal, é o que a lei determina e o Conselho Fiscal veio alertar. Para isto e para esta oposição a este contrato, tive clara resistência do Dr. Caré e da Dra. Madalena Reis. Isto é só para mencionar algumas irregularidades. Como já disse, considero que o erro é humano, mas grave é não querer corrigir erros e boicotar a necessidade que eu tinha de os corrigir, eu e as equipas que também tentavam. Faça tudo o que expus, é óbvio não poder... já acabou, desculpa, não estava a ver. Sim, claro. Te peço desculpa de estar a interromper, mas é por necessidade, de facto, de concluirmos à hora prevista, mas vai ter oportunidade depois de responder às outras perguntas, porque, enfim, anda tudo à volta do mesmo. A Iniciativa Liberal não está presente. Do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra ao Sr. Deputado Damara Lagriminha. Faça favor, que é o outro Grupo Parlamentar requerente. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, quero saudar a Dra. Francisca Fernandes por estar nesta comissão. O Partido Socialista requereu a sua presença para finalmente voltarmos efetivamente àquilo que nos trouxe aqui e que, na verdade, desencadeou aquele que foi, como nós apelidamos, um desfile de audições nesta comissão, quando, em bom rigor e sem desprimor para quaisquer outros contributos de relevo que os vários intervenientes nos deixaram, vamos finalmente clarificar, e parte da sua audição já o fez, algumas questões que, de facto, motivaram, em dezembro, a audição à Sra. Ministra da Cultura. Hoje, sim, com a oportunidade, então, de ouvir a Dra. Francisca. Eu começava com a forma e o tempo. A Ministra decide exonerá-la a um dia de completar um ano no cargo, exatamente 15 dias depois de desmentir ao Jornal Expresso essa intenção. Como analisa esta súbita mudança? Em segundo lugar, foi notório o reconhecimento feito pelos trabalhadores, que deram nota pública do profissionalismo da Dra. Francisca e também publicamente, como já hoje disse na sua intervenção inicial, por várias organizações culturais europeias e internacionais e, portanto, obviamente que justificava ouvi-la, até pelo impacto público da sua exoneração, e depois a ausência de explicações da Sra. Ministra e a enxurrada de acusações que, na verdade, na nossa perspectiva, apenas serviram para disfarçar e não explicar que rumo ao ciclo pretende dar ao CCB, até porque já vem na sequência de tantos
tantas outras exonerações feitas e que servem, na verdade, para colocar pessoas próximas do PSD. Bastava assumir que foi uma exoneração política, sem colocar em causa, de facto, o percurso profissional das pessoas. Assim, e cito no seu despacho de exoneração, é feito com fundamento pela necessidade de salvaguardar o cumprimento das orientações e objetivos fixados superiormente, garantir um alinhamento dos objetivos de execução de novas políticas ativas na área da cultura entre o Ministério da Cultura e a Fundação. Eu pergunto-lhe se a Ministra lhe deu alguma orientação, se lhe fixou algum objetivo, se partilhou consigo quais são, afinal, essas novas políticas ou rumo que pretendia para o CCB, porque nós não sabemos efetivamente que rumo é esse. Quantas vezes a Ministra reuniu consigo, como viu as declarações que a mesma fez ao dizer que o plano de atividades foi enviado a 19 de novembro, fora de prazo, e que não merecia a sua aprovação, quando o mesmo plano foi aprovado no Conselho de Administração com rasgados elogios dos seus colegas e que, na verdade, esses 2 membros do Conselho de Administração transitaram para este dito novo ciclo. Como entende as acusações feitas ao anterior Ministro sobre os compadrios, conluios, assalto ao poder, é que, tanto quanto sabemos, o Dr. Pedro Adão e Silva não conhecia a doutora Francisca. Já sabemos que não conhecia a doutora Madalena. Mas o mesmo nós já não podemos dizer das relações pessoais até que existem entre a atual Ministra e o novo Presidente do Conselho de Administração, que é um ex-secretário de Estado do PSD, e a vogal do Conselho de Administração, que se manteve e que é amiga de longa data da Sra. Ministra. Não parecem contraditórias estas acusações? No âmbito das suas funções, alguma vez foi pressionada pelo anterior Ministro da Cultura, nomeadamente sobre a contratação de pessoas? Ou, pelo contrário, executou sim no terreno aquilo que era a visão estratégica para o verdadeiro novo ciclo da Fundação que potenciou todos os recursos do CCB? Disse ao chegar ao CCB, e hoje reiterou aqui, que a programação era feita de uma forma muito pouco profissional. Para tal, foi identificado que o CCB precisava de uma direção artística, o que é natural e comum em qualquer país com equipamentos idênticos. Ainda ontem, o Dr. Delfim Sardo disse exatamente o mesmo aqui. Da sua vasta experiência como gestora cultural, de facto, trouxe alterações para a gestão do CCB, quer ao nível da gestão financeira, quer ao nível da contratação pública, quer ao nível da relação com os trabalhadores. Já nos disse que era necessária a contratação de uma diretora artística. Como viu a abordagem que a Sra. Ministra fez daquele que foi um ato de gestão de contratação habitual no CCB, ou seja, sem concurso e por comissão de serviço. Foi reconhecido o profissionalismo da doutora Aida Tavares e a sua qualidade no desempenho de funções. Partilhe connosco em que termos foi feita essa escolha, como foi recebida pelo Conselho de Administração, uma vez que sabemos que foi aprovada com uma abstenção e um voto contra. O que o Festival Felicidade trouxe de novo para o panorama cultural nacional e como vê a desvalorização feita deste festival pela Sra. Ministra, uma vez que este, de facto, é um exemplo de democratização da cultura. Como viu a intervenção da Ministra sobre a valorização salarial dos trabalhadores e o impacto financeiro da mesma? Foi mesmo assim? Como acha que a sua ação ativa sobre as queixas de assédio moral e o seu perfil de gestora mais presente e mais executiva foi visto e foi entendido? É que para nós ficou muito claro e demonstrado que a senhora doutora imprimiu um perfil de rigor, de respeito pela legalidade dos procedimentos. Não acha que isso deveria ser valorizado pela tutela? Por fim, vou deixá-la referir aquilo que entender e que seja útil para a Comissão. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a doutora Francisca Carneiro Fernandes. Faça favor. Começando pelo Festival de Felicidade. Não encontro melhor forma de celebrar a língua portuguesa no ano em que se comemoraram 50 anos de 25 de Abril, permitindo ao mesmo tempo que uma instituição como o CCB iniciasse uma nova estratégia programática que poderia e deveria ser de longo curso e alcance. Essa iniciativa foi o dito Festival de Felicidade, evento único que programou teatro, música, dança, literatura e artes visuais. Na edição feita, reuniu 22 mil pessoas, que na sua esmagadora maioria não são públicos habituais do CCB. Estou-me a referir a públicos socialmente desfavorecidos, o festival foi gratuito, imigrantes, nomeadamente de língua portuguesa, e muitos afrodescendentes, contando com a participação de todos os países e o apoio institucional da CPLP. Portanto, ao contrário dos meus ex-colegas, considero que visar esses novos públicos faz parte da obrigação de democratização de acesso ao CCB, a que o CCB está obrigado na missão de serviço público que lhe cabe, e que o programa do Governo claramente faz referência. Recorde-se, aliás, que até as medidas da cultura que a Sra. Ministra divulgou há algum tempo referem a necessidade de dar enfoque especial às comunidades dos países da CPLP. Portanto, não posso, de facto, nunca compreender os disparates que aqui foram ditos sobre o Festival de Felicidade.
mas sobre isso poderei só referir que não tenho nenhum problema com a troca de opiniões, já que isso veio para aqui a ser discutido, não tenho nenhum problema com a troca de opiniões e visões diferentes sobre qualquer questão, mas considero salutar na construção de qualquer trabalho de equipa. Já não posso, contudo, considerar aceitável que a ex-colega venha aqui expor, uma vez mais, a sua oposição à decisão programática de realizar o Festival Felicidade. Repare-se que se tratou de uma proposta fundamentada da direção artística, a quem cabe programar, e devidamente validada por unanimidade pelo Conselho de Administração, a quem cabe aprovar a programação proposta. Quer isto dizer que esta oposição, expressa inúmeras vezes depois da decisão tomada, neste e em muitos outros assuntos, mostra bem o quanto a minha ex-colega é incapaz de respeitar as decisões de um órgão colegial, considerando legítimo sobrepor a sua opinião à que foi validada por todo o Conselho. Parece-me que tal demonstra claramente a mais gritante falta de lealdade institucional devida no exercício deste tipo de funções e a óbvia incapacidade de aceitar que não lhe competia nem compete definir o rumo a traçar, já que tal missão cabe sobretudo ao Presidente do Conselho de Administração, nos termos das decisões propostas, discutidas e validadas no Conselho. Mais considero que, na verdade, o que está em causa na oposição da ex-colega ao Festival Felicidade é a sua discordância perante a democratização do acesso que este festival significa. Não será por acaso que se ouviu dizer aqui, por parte de quem defende a minha exoneração como justificada, que o CCB não é para todos e que para isso existe o bairro alto. Como afirmei várias vezes, assumindo claramente a visão que tinha para o CCB, uma das prioridades do rumo por mim traçado era precisamente democratizar o acesso e ampliar o público do CCB, fidelizando novos visitantes e cuidando daqueles já conquistados, que continuam a encontrar a programação delineada como espetáculos de ópera, passaram a ser 2 por ano no meu mandato, e inúmeros concertos de música clássica erudita, bem como espetáculos de teatro e de dança que estavam já a conquistar público novo. Das declarações aqui proferidas não será difícil perceber que esta não é a visão da minha ex-colega. E pior, que considera que aquilo que ela acha, mesmo contrário ao que é válido e democraticamente decidido, tem que prevalecer de alguma forma e ser implementado na maior instituição cultural nacional. Poderá ter a ver com as amizades, porque as amizades são normais e os conhecimentos, que elas influenciem da forma errada as instituições e o seu modo de funcionamento, é que não poderemos considerar nem ético, nem aceitável, nem normal. Portanto, sim, é verdade que perante a postura com que me deparei desde o início do mandato por parte dos meus ex-colegas e dos 2 diretores que aqui referi, a gestão que ali exerci foi bem mais centralizadora do que poderia e deveria ser. Mas considero, como já expliquei, não poderia aceitar a alternativa de manter as irregularidades que detectei. Como é verdade que o meu estilo de gestão de funcionamento do CA, perante tais circunstâncias, tem infelizmente que ter sido bem menos colegial do que deveria e eu própria gostaria. Refiro por fim que, nos termos dos estatutos que regem o CCB, os membros do Conselho de Administração são administradores executivos, sendo certo que me parece difícil coadunar com essa função a delegação total de responsabilidades e competências próprias de administradores executivos em diretores. Muito menos considero que essa delegação possa acontecer quando não se pode ter confiança, nem pessoal, nem profissional, em alguns desses diretores. No que diz respeito à gestão de pessoas, além das inúmeras queixas acerca da Paula, como já referi, há queixas de intimidação e desrespeito sobre os 2 diretores, edifícios e jurídico. Não posso deixar aqui que considero também que esclarecedor, falou nisso, sobre o domínio da gestão pública que a minha ex-colega possui, quando afirmou que eu não poderia ter proposto a atualização da tabela salarial no início do meu mandato. Aquela com que a senhora Ministra diz que eu comprei os trabalhadores e que, afinal, implicou um aumento inferior ao que o Dr. Elísio tinha feito no seu mandato. Não sei porque é que eles não se consideraram comprados, então, pelo Dr. Elísio. Repare-se que logo isto depois de ela dizer que, portanto, que eu não poderia ter feito, isto foi logo a seguir ao CCB fechar contas com um saldo por executar de mais de 4 milhões de euros, de se dizer à Comissão de Trabalhadores que a tabela não poderia ser atualizada porque não havia dinheiro, e depois de ter sido confirmado aqui pelo Diretor de Recursos Humanos que a tabela salarial da instituição não era atualizada desde 2009. Portanto, esta afirmação de que eu não poderia ter entrado a atualizar a tabela mostra bem como a minha ex-colega, apesar de gestora pública, ignora que a esmagadora maioria das organizações financiadas por dinheiro público atualizam as respectivas tabelas salariais todos os anos de acordo com a taxa de inflação fixada pelo Governo. Não sei como é que estamos. Já passei. Muito obrigada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Carvalho. Faça favor. Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a doutora Francisca Carneiro Fernandes. Eu acho que ao fim de todas estas audições que nós já aqui fizemos, fica claro 2 coisas. Primeiro que, e usando aqui a expressão que a doutora Francisca usou, não há lealdade institucional, porque o que há, na verdade, é uma lealdade política. E tanto o PS como o PSD sempre fizeram isso. Quando é o PS que está no governo, exonera todos os que foram nomeados pelo PSD. Quando é o PSD, vice-versa. É o que acontece. Infelizmente, é o que acontece. E isto deixa em muito maus lençóis
os critérios de meritocracia que deveriam existir. Depois, também nos parece aqui uma situação em que zangam-se as comadres e descobrem-se as verdades, porque estamos aqui, já fizemos N audições, em que mais não se tem feito do que apontar o dedo uns aos outros, o que acho que não fica bem nem para nós aqui nesta casa, nem para o bom nome da instituição. E isto começou, efetivamente, quando a Ministra da Cultura aqui veio e nos disse que a sua exoneração tinha tido por pressuposto a necessidade de dar um novo rumo ao CCB, acusou-a inclusivamente de ter tiques autoritários, de ter cometido erros de gestão, ter feito um plano de atividades cuja leitura, eu vou citar, foi penosa, palavras da Sra. Ministra, e também disse que era necessário acabar com o compadrio que existia no CCB. E eu pergunto-lhe como é que responde a estas acusações da Sra. Ministra, que erros de gestão, se é que existiram, é que a Sra. Ministra se refere, e como é que comenta a questão do compadrio, que, segundo a Ministra, existe ou existia no CCB. Depois, o diretor de Edifícios e Instalações Técnicas do CCB disse-nos que trabalhar consigo não foi fácil, porque havia falta de diálogo e desconfiança pessoal e técnica. O diretor jurídico disse que havia um sentimento generalizado de desvalorização das chefias intermédias, que se estendia inclusivamente aos vogais do Conselho de Administração, e disse que o CCB não podia ser gerido de forma centralista. A doutora Francisca já aqui disse hoje que os diretores faziam ilegalidades e, portanto, eu pergunto-lhe que ilegalidades eram estas e se as faziam, se foram denunciados, a quem é que foram denunciados, e a pergunta que se coloca acima de tudo é se faziam ilegalidades, como é que continuam a trabalhar no CCB. Depois, a vogal do Conselho de Administração, a doutora Madalena Reis, acusou-a de não ouvir os trabalhadores quando chegou, de não ouvir os colegas do Conselho de Administração e, portanto, não conseguia perceber exatamente os recursos, os meios que havia no CCB e o que é que era preciso mudar e se era preciso mudar alguma coisa e que, por isso, terá tomado decisões que, na verdade, não refletiam aquelas que eram as reais necessidades do CCB. E disse também que foi contra a nomeação de Aida Tavares porque as funções que veio desempenhar, que já havia uma diretora para as artes performativas e que as funções eram bastante similares àquelas do novo cargo que foi criado quando entrou a doutora Aida Tavares. A doutora Francisca já aqui disse que não foi uma imposição do então ministro Adão e Silva, mas pergunto-lhe se terá sido pelo menos uma sugestão, porque esta sugestão de contratar a Aida Tavares também já tinha sido feita ao anterior presidente do CCB. E pergunto-lhe então se foi uma sugestão, se foi falado, diz-me que não é uma imposição, mas pelo menos queríamos aqui perceber se foi uma sugestão um tanto ou quanto perentória. E pergunto-lhe também, porque nas suas palavras era urgente contratar a Aida Tavares, pergunto-lhe qual era esta urgência, no que é que se baseava, o que é que era tão urgente que era preciso mudar, até porque a própria vogal do Conselho de Administração, Madalena Reis, disse, e vou citar, não senti que houvesse um sentido de urgência, o CCB não estava à beira do colapso, não estava à deriva, a programação estava feita. Foi aqui dito numa das audições que fizemos. Relativamente à acusação da Sra. Ministra sobre erros de gestão, pergunto-lhe se um desses erros terá sido, porventura, o Festival Felicidade, que custou quase €500 mil em 2 dias de programação para chegar a um público de 22 mil pessoas, que já aqui disse que é um público diferenciado daquele que é o público habitual do CCB, tudo certo, e é importante esta democratização da cultura, do acesso à cultura, mas gastar €500 mil em 2 dias, se calhar, pode ter sido aqui um pouco exagerado. E já que estamos a falar de dinheiro, e o meu tempo está a terminar, só uma pergunta, 5 segundos. Não? Obrigada. Peço desculpa, mas tenho de usar os mesmos critérios que usei para as outras pessoas, designadamente em relação à deputada Joana Mortágua, que lhe interrompi também a última pergunta dela. Portanto, para responder, tem a palavra a doutora Francisca Carneiro Fernandes. Faça favor.
Bom, a senhora deputada tocou em vários pontos que eu já respondi, portanto que eu não vou perder tempo a responder, nomeadamente sobre a contratação da doutora Aida Tavares, como é que isso foi falado com o doutor Pedro Adão e Silva, de clarificar que quando referiu, eu refiro e aponto ilegalidades a 2 dos diretores. O CCB tem vários diretores. Passaram por aqui 5 e eles são 6. A doutora Noranguita não veio, que é outra diretora artística. Portanto, eu estou a falar de 2 de 6 e, portanto, estou a afirmar que, de facto, esses 2 recusaram-se a corrigir erros e ilegalidades graves, recusaram-se a trabalhar comigo, tentaram boicotar aquilo que eu procurava fazer e, portanto, eu com esses, de facto, nunca tive facilidade de diálogo e nunca tive facilidade de trabalho. É um facto. Mas são 2 de 6. Portanto, não é generalizado, ao contrário do que aqui se procurou demonstrar. Sobre a questão portanto, da postura de que estava a falar, que a minha colega aqui referiu, sobre a questão da senhora Ministra, peço desculpa. Não, como eu já disse várias vezes, jamais me foram dadas instruções sobre o rumo do CCB e reuni com a senhora Ministra juntamente com o Conselho de Administração 2 vezes. Uma delas foi para apresentar o Conselho Diretivo. Ao contrário do que foi dito aqui também, eu apresentei o plano de atividades dentro do prazo. Está aqui o envio. Foi feito dia 13 e não dia 19, como a senhora Ministra aqui bradou. Foi feito dentro do prazo, com pareceres positivos de todo o Conselho Consultivo e aprovado, feito em conjunto com os 3 vogais, com os outros 2 vogais de administração e aprovado por unanimidade. Não foi problemático sequer a elaboração do plano de atividades. Portanto, não se pode perceber que incumprimento poderia haver na entrega do plano, muito menos que haver incumprimento ele fosse de um membro de um órgão colegial de 3. Portanto, não houve instruções, não conheço nenhuma ideia da senhora Ministra, nem para o CCB, nem para o setor cultural em geral, aliás, nem eu nem ninguém, já que nenhuma entrevista foi dada até hoje. Portanto, não posso conhecer aquilo que não é dito e, portanto, esse é um fator essencial de eu não aceitar a forma como fui exonerada, não aceitar a calúnia que sobre mim foi lançada e ter avançado, inclusivamente para o Tribunal, como já anunciei, para defender o meu bom nome e a minha carreira. Para falar de compadrios e falta de ética, muito haveria a dizer e eu muito poderei ter aqui para dizer sobre isso. Posso começar por dizer, se não se achará curioso, que na dita reunião em que se discutiu a contratação da doutora Aida Tavares, e já depois do assunto ter sido abordado por mim individualmente, com cada um dos meus ex-colegas, ao contrário do que aqui foi dito, e depois de eu ter exposto e fundamentado o meu ponto de vista e o Dr. Delfim ter concordado com a necessidade urgente de ter uma direção artística, eu tenho perguntado se então poderia dar a proposta como aprovada e nenhum dos meus 2 ex-colegas tenha dito que no final não aprovavam a contratação da doutora Aida. Os seus sentidos de voto vieram apenas expressos em rasuras à minuta da ata que me foi pedida com insistência e que, curiosamente, circulava já entre os deputados do PSD na semana seguinte. Não será interessante saber que o jornalista Marco Alves, da revista Sábado, no âmbito da já pública campanha iniciada contra mim pelo Grupo Cofina, pediu insistentemente ao CCB o contrato da doutora Aida, juntamente com as atas das reuniões com o anterior Conselho de Administração e a Comissão de Trabalhadores, mas a ex-colega se tenha sempre oposto ao deferimento desse pedido porque não queria que se entregassem estas atas. Curiosamente, há cerca de 2 semanas, o Correio da Manhã conseguiu, não sei bem como, ter acesso a esse contrato sem as informações que contextualizam tais termos e demonstram que eles são inferiores aos anteriormente praticados pelo CCB. Não será escandaloso que a minha ex-colega repetisse várias vezes ao longo deste ano que o facto de eu procurar corrigir situações ilegais, algumas delas já alertadas em sentença do Tribunal de Trabalho, no âmbito do processo que os trabalhadores moveram contra o CCB, designadamente o facto de não se cumprir a regra que impõe que os trabalhadores tenham necessariamente que fazer pausa ao fim de 5 horas de trabalho consecutivo, dizer que mais não era do que eu estar a retirar flexibilidade ao CCB? Ou quando defende a necessidade de conversar com todos os colaboradores sobre essas novas regras de gestão de tempos de trabalho, a doutora Madalena se opunha considerando, e cito, que eu estava a democratizar demais? Será correto que uma instituição como o CCB considerasse eticamente aceitável pagar aos assistentes de sala por si contratados um valor inferior a 4 € por hora? E o Dr. Caré usa esse contrato para vir aqui a esta sala lançar sobre mim a acusação de eu ter aumentado os custos desse contrato sem qualquer razão? Não será chocante saber que a minha ex-colega tomou a iniciativa de formular pelo CCB uma candidatura a um programa de apoio a jovens jornalistas que foi lançado pelo seu marido, administrador não executivo da EGEAC? Haverá consciência que não é a primeira vez que este núcleo de dirigentes, estamos a falar de 5, 2 administradores, quando muito, e falo essencialmente da doutora Madalena Reis e do Dr. António Ribeiro e do Dr. João Caré, não ser a primeira vez que se acham no direito de escolher quem fica ou quem sai do CCB, independentemente das capacidades profissionais claras das pessoas? É este o estilo de dirigentes que se deixa perpetuar na maior instituição cultural nacional?
pois partilho a sua pergunta, mas não tenho a resposta. Mas, de facto, sem qualquer dúvida, este estilo de governança jamais será o meu. Os que não conseguem respeitar quem sabe mais sobre a gestão de instituições públicas, nem sequer ter a mais básica lealdade institucional de vida. Muito obrigada. Passamos agora, uma vez que não está presente ninguém do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que era o outro Grupo Parlamentar requerente, passamos agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Alexandre Poço pede a palavra para que efeito. Faça favor. Senhora Presidente, peço a palavra para efeitos de defesa da honra da bancada. Faça favor. Muito boa tarde, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Doutora Francisca Carneiro Fernandes. Eu não tencionava fazer esta intervenção, mas depois desta última referência que fez ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, não poderia naturalmente, sendo Vice-Presidente deste Grupo Parlamentar há quase 3 anos, deixar de fazer esta consideração. Porque a Senhora Doutora Francisca Carneiro Fernandes fez, no meio agora da sua última intervenção, algo que é totalmente falso. E mais lhe digo o seguinte: eu tenho a responsabilidade na direção do Grupo Parlamentar pela área da cultura desde julho de 2022. E sabe, doutora Francisca Carneiro Fernandes, eu não conhecia o nome da doutora Aida Tavares até há um par de meses. Portanto, eu pedi a defesa da honra da bancada porque aquilo que acabou aqui de fazer foi uma insinuação grave e acabou mesmo, e vou dizê-lo com todas as letras, de mentir sobre o meu grupo parlamentar. E, portanto, aquilo que eu quero e faço defesa da honra é que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata não admite que seja dito nesta audição aquilo que disse quando disse que circulou uma ata num grupo de deputados do PSD. E, portanto, é uma mentira. Nunca vi essa ata e não conhecia o nome da doutora Aida Tavares até há um par de meses, quando este assunto começou a ser discutido. E, portanto, nesse sentido, faço esta defesa da honra da bancada, porque não poderia naturalmente deixar passar em claro uma acusação grave de algo que não aconteceu, até porque eu já estava neste grupo parlamentar, já era deputado na anterior legislatura e já tinha a responsabilidade da área da cultura. E, portanto, ou consegue fundamentar ou apenas e só provar o grupo do WhatsApp, porque isso nunca aconteceu e, portanto, acabou aqui de dizer uma mentira sobre o meu grupo parlamentar e sobre os deputados do PSD da 15ª legislatura da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Deputado. Como é óbvio, eu não interfiro naquilo que é o sentimento de um deputado ou de um grupo parlamentar e, portanto, fez a defesa da honra e, portanto, agora dou a palavra à doutora Francisca Carneiro Fernandes para responder a esta defesa da honra, portanto, para justificar, se assim o entender. Eu digo e repito, e vou dizer que, pelo facto de não ter visto a ata que eu estou a falar, não quer dizer que ela não tenha circulado. Porque quantos deputados tem o grupo do PSD? Portanto, não, vou continuar. E, portanto, o facto de estar na cultura e nunca ter ouvido falar da Aida Tavares também diz muito da forma como exerce as suas funções, sinceramente. Porque a doutora Aida Tavares é das diretoras artísticas mais conhecidas. E depois, isso não o impediu de mentir aqui sobre mim várias vezes. Senhor deputado Carlos Reis, senhor deputado Carlos Reis, foi o senhor deputado, senhora deputada Joana Mortágua. Senhora deputada Joana Mortágua, faça favor. E o Sr. deputado Carlos Reis, que ainda há 2 dias se queixava de que havia, não é? Sr. deputado. Portanto, vamos lá todos, vamos todos a colaborar e deixar que cada um se exprima. Portanto, o Sr. deputado Alexandre Poço defendeu a honra do grupo parlamentar do PSD,
todo o direito, é regimental, tal como tem todo o direito e é regimental, a doutora Francisca Carneiro Fernandes também se justificar, se assim o entender, e dizer de sua justiça. Portanto, vamos criar condições para que isso aconteça. Senhoras e senhores deputados, ou criam condições para que a pessoa fale, ou então ficamos aqui à espera que essas condições sejam criadas mais tarde. Há condições? Faça favor, doutora. Sobre isto não tenho mais nada a dizer. Agora sobre isto, é os 2 minutos, como estava a dizer, eu não tenho mais nada a dizer. Não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada. Então tem agora a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço para voltar ao assunto da audição. Faça favor. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Agradeço a presença nesta audiência da doutora Francisca Carneiro Fernandes. Não conseguiu provar como é que circulou uma tal ata num grupo de deputados do PST, portanto é apenas e só uma mentira e uma insinuação grave que já aqui desmenti. Mas sobre este assunto, em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte, que é, nós estamos a fazer estas audições porque, a seguir à sua exoneração por parte do atual Governo e por parte da Ministra da Cultura, gerou-se uma batalha campal no qual eu penso que se colocou a situação de uma pessoa e de um dirigente, neste caso Vossa Excelência, acima de uma instituição que é o Centro Cultural de Belém. E provavelmente, se não se tivesse iniciado esta batalha campal, provavelmente teríamos todos poupado o CCB a esta situação. Mas também, por outro lado, como há sempre alguma luz no meio de uma tempestade, como há sempre alguma luz até no meio de uma tempestade, também ficamos a ter acesso e ter conhecimento de situações que até possa ter, porventura, sido positivo que vieram a público sobre aquilo que se passava dentro do CCB. E, portanto, eu vou aqui fazer algumas questões já nesta fase adiantada destas audições e vou começar naturalmente pela doutora Aida Tavares, porque ontem o doutor Elísio Somaviel, e a propósito do doutor Elísio Somaviel, pessoa que também não conhecia, com quem nunca tinha falado até ontem, deixe-me aqui fazer também apenas um reparo, já que o seu próprio partido não o fez, de que eu penso que nós não devemos destruir a reputação das pessoas. E eu penso que é muito triste a forma como, por exemplo, o Partido Socialista foi conivente com o tratamento dado a um histórico socialista da área da cultura e uma pessoa que foi secretário de Estado, que foi secretário de Estado. Foi. Oh, Sr. Presidente. Foi aqui falado. Muito. Não foi falado, foi atacado. Deixa-me. Portanto, eu queria aqui... deixar essa nota de solidariedade com o Dr. Elísio Somaviel, porque não entendo a necessidade e depois a conivência daquilo que temos vindo a assistir a seu propósito. E disse o Dr. Elísio Somaviel que a contratação da doutora Aida Tavares foi sugerida pelo anterior ministro Pedro Adão e Silva. A doutora Francisca Carneiro Fernandes disse aqui hoje nesta sala que não houve nenhuma imposição por parte do Dr. Pedro Adão e Silva. E, portanto, a minha pergunta é muito simples, como é que então chegou ao nome de Aida Tavares e como é que então decidiu contratar Aida Tavares? E também veio a público algo relacionado com o contrato, da doutora Aida Tavares. E eu queria perguntar-lhe se concorda com a cláusula
de uma indemnização em caso de saída antecipada, apesar da doutora Aida Tavares ter lugar de origem na Câmara Municipal de Lisboa. E sobre este assunto são estas as duas questões que tenho para lhe colocar. Relativamente aos dois diretores que aqui acusou de terem práticas ilegais e que só começou a ter este discurso a partir do dia 28 de dezembro, numa entrevista que deu ao público, eu queria aqui perguntar-lhe, doutora Francisca Carneiro Fernandes, o seguinte. Foi presidente de uma fundação que recebe dinheiros públicos, portanto, dinheiro dos contribuintes, e nas quais alega que diretores tinham práticas ilegais. E aquilo que eu lhe pergunto é, e então nada fez? Não quis correr com eles? Não os quis despedir? Não os retirou de funções? É porque só o disse, ou só o diz agora. Disse-o a 28 de dezembro e diz agora. E então, enquanto foi a responsável máxima pelo CCB, conviveu com práticas ilegais e nada fez? Esta era uma questão. Por outro lado, eu queria, também ainda relacionado com este propósito, deixar em nome do meu grupo parlamentar uma palavra de solidariedade a todos os trabalhadores, diretores, ex-colaboradores e ex-diretores do CCB, porque entendo, e termino com esta nota, que estão a ser alvo de uma defenestração pública, desde a entrevista que deu ao público, e eu penso que não poderia aqui deixar de dizer que esta defenestração pública de colaboradores, diretores da Casa, após a sua saída, não faz, no nosso entendimento, qualquer sentido e pedir-lhe que explicasse porque é que agora é que o Estado defenestrar publicamente quando já saiu de funções. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra... Para responder tem a palavra a doutora Francisca Carneiro Fernandes. Exatamente. Faça favor. Quando estiverem criadas as condições, a doutora Francisca vai responder. Faça favor. O que aqui referi, e que eu refiro na entrevista que foi aqui mencionada, não são meras alegações, mas sim a denúncia factual e comprovável de inúmeras irregularidades praticadas e da absurda resistência sentida por dois diretores perante a óbvia necessidade de correção que assumi. As provas que tenho... Eu não quero interromper, mas com esta agitação era para ter dito há pouco, antes de ter dado a palavra, que o que eu me recordo de ter ouvido falar, mas posso ter ouvido mal, foi de irregularidades e não de ilegalidades. Há uma diferença entre irregularidades e ilegalidades. Pronto. Então, não, só para... Não, há uma diferença. Há uma diferença. Há uma diferença, foi isso que eu ouvi, foi irregularidades e não ilegalidades. Faça favor, continuar. Portanto, eu já várias vezes disse, estando lá... Não, senhor, não estou a defender, então, há pouco o senhor deputado Alexandre Poço quis defender o doutor Elísio Sumaviel. E eu agora também estou a defender, se quiser, as palavras que foram usadas e, concretamente, a anterior administração e todas as administrações e os diretores, etc. Ou seja, há uma diferença entre irregularidades e ilegalidades. Senhor deputada... Não, doutor Alexandre Poço, não, se há acusação que não me pode fazer, é essa. Desculpa. Peço messas a quem presida com mais isenção a esta comissão e comparando com outras comissões. Portanto, não tem, se tem alguma coisa a dizer, diga. E diga na minha frente, na minha cara. Portanto, eu quando quiser falar em nome do PS, não será aqui, neste lugar. Tenho outros palcos, tenho outros espaços onde me posso pronunciar em nome do PS. Agora, ninguém me pode acusar de eu gerir esta comissão com subjetividade, com discriminação, não. Com a maior objetividade e com a maior isenção. A única coisa... Não.
E eu comentei, não comentei, Sr. Deputado, não comentei. O que eu disse foi que, em nome da correção, por um lado, e da correção das palavras, não é, das pessoas, que o que eu ouvi, alegando inclusivamente que posso ter ouvido mal, foi falar em irregularidades e não ilegalidades. Porque se forem ilegalidades, obviamente que é tratado noutro fórum, não é aqui. As ilegalidades já não competem à Assembleia da República, competem aos tribunais. Posto isto, vamos continuar e dando então de novo a palavra à doutora Francisca Carneiro Fernandes para responder, e é a sua última intervenção. Dispõe de 5 minutos. Faça favor. Como já tinha dito, não fora a forma como a minha exoneração aconteceu, a imensa contestação que gerou e a campanha difamatória que lançaram sobre mim, as irregularidades que encontrei e que durante todo o tempo de mandato fiz o que me competia, que era corrigi-las, e foi isso que foi feito, não teriam sido por mim publicamente denunciadas. Filo, porém, para tornar claro que a decisão da minha exoneração se explica também pelo apoio que a Sra. Ministra, amiga pessoal da minha ex-colega, optou por dar à resistência desleal e em tudo errada com que me deparei enquanto ali exerci funções. Ao contrário do que aqui disse, principalmente o PSD, repetiram agora, eu nunca imputei as irregularidades ao Dr. Elísio. Já percebemos que o estilo de governança do meu antecessor era bem menos executivo que o meu e que isso passava por delegar totalmente nos diretores do CCB, como ele ontem ainda aqui disse, as funções de administração que lhe cabia. Considero por isso compreensível que ele não tivesse sequer conhecimento de grande parte das irregularidades que aqui encontrei. Ouvindo as declarações aqui feitas ontem, e que entre outras coisas trazem a nu o alinhamento do meu antecessor com a minha ex-colega, para meu espanto aqui veio exprimir opinião sobre a forma como as decisões do CA foram tomadas depois da sua saída, pode perceber-se porque assumiu já essa presunção. Mas o que é facto é que eu imputei e imputo as irregularidades detectadas a 2 dos diretores que aqui já identifiquei e a nenhum trabalhador, jamais falei em trabalhador algum. E ao desconhecimento sobre as regras de gestão pública por parte dos meus 2 ex-colegas. Sendo certo que, apesar de tal notório desconhecimento, a ex-colega deixou aqui bem clara a postura desleal e de clara oposição que assumiu quanto ao trabalho que me cabia, dado o incómodo advindo de outras coisas, do facto de eu ter que corrigir as ilegalidades e as asneiras desses diretores. Sim, eu ainda há bocado vos falei de várias ilegalidades, eu mostrei as provas, estão aqui. É consultar o portal base. Sim, a instituição tem um antes e depois da minha passagem por lá, por vários motivos diferentes, alguns dos quais estão ligados à forma como se exercem funções de liderança e que acredito que Vossa Excelência, tal como a minha ex-colega, não conseguirão entender. Mas sobretudo porque depois do que denunciei, e deve ser averiguado, já ninguém pode alegar desconhecimento sobre a má gestão que ali é feita. Claro que não está vedado à Sra. Ministra fazer alterações nas equipas dirigentes dos equipamentos de tutela, mas não é verdade que tal seja a prática comum de todos os seus antecessores, como sei por experiência própria, porque, como disse, estive 16 anos no São João e passei por vários governos diferentes. Veja-se, por exemplo, o exemplo do professor Pedro Adão e Silva, que enquanto esteve em funções não fez uma única exoneração dos cargos das instituições que tutelava. Tem, contudo, que se assumir que tem que haver respeito por quem se disponibiliza a exercer funções públicas, o que faltou de forma chocante neste caso. É inquestionável que tem que se justificar cabalmente porque se interrompe um mandato de 3 anos, que apesar de ter passado apenas ainda 1/3 do seu tempo, estava claramente a correr bem. Porque era já notório, interna e externamente, que a organização estava a assumir um rumo novo, apto a devolver ao CCB a importância nacional e internacional que lhe cabe assumir. E nada disso passava pelo domínio da cultura woke, mas outro sim por trabalho consistente, partilhado, fundamentado, definindo objetivos claros e perceptíveis na esteira de todas as grandes instituições culturais. Apesar das circunstâncias, como se viu, adversas, muito trabalho foi desenvolvido em pouco tempo, nos quase 12 meses em que ali estive. Além de corrigir as ilegalidades detectadas e repor o ambiente laboral saudável que considero essencial implementar, posso referir que um mecenas institucional estava a ser negociado, um projeto de formação profissional estava a ser desenhado com parceria com uma escola profissional e 3 instituições culturais internacionais, várias parcerias com importantes instituições nacionais e internacionais estavam a ser estabelecidas a partir do Festival de Felicidade, e não vou aqui ter tempo para explicar à senhora deputada quanto é que custa normalmente a maior parte dos festivais que acontecem neste país. Uma grande candidatura a financiamento externo para investimento, cerca de 17 milhões de euros, também estava a ser construída. Não se pode alegar incumprimento de instruções que jamais existiram, manchando o meu nome com uma alegada acusação de incapacidade, que não só não é correta ou justa, como sobretudo vem de alguém a quem não posso reconhecer o direito de o fazer, dado nunca me ter transmitido qualquer ideia para a instituição e assumir o que considero ser uma postura tremendamente pobre sobre o serviço público.
Porque é imensamente grave que, apesar de tudo isso, acabem por se premiar posturas de conluio e de manipulação de influências, ignorando a vontade e a motivação dos trabalhadores, que se mostravam claramente felizes com o rumo que eu e as duas diretoras artísticas estávamos a imprimir à organização, e mais grave de tudo, pondo em causa a importância do CCB estava a assumir de novo no panorama cultural nacional e internacional. Quero terminar dizendo que, apesar de tudo isto, muito me orgulho de, em tão pouco tempo de trabalho, ter merecido a ajuda e sem eles o trabalho que foi feito não teria existido. A cumplicidade, o respeito e a empatia expressos na defesa pública e corajosa que de mim fizeram os trabalhadores do CCB, magnificamente representados por uma comissão que em tudo engrandece a instituição em que está. E a defesa pública de inúmeros agentes individuais e coletivos do setor cultural, nacional e internacional. A eles agradeço comovidamente. Muito obrigada. Senhora Doutora, tenho consciência de que agora falou em ilegalidades e, portanto, a questão das ilegalidades será tratada noutra sede. Sim. Senhores deputados, uma coisa não tem a ver com a outra. Ou seja, eu falei naquele momento, naquele contexto. Agora, houve, de facto, a referência a ilegalidades que deverão ser tratados. Quem se sentir ofendido ou quem se sentir injustiçado agirá de acordo com aquilo que está previsto na lei, mas não compete a esta Comissão fazer qualquer, não tem competência para fazer qualquer investigação sobre as ilegalidades. Portanto, senhoras e senhores deputados, chegamos ao fim desta audição. Agradeço à doutora Francisca Carneiro Fernandes a presença e os esclarecimentos que nos prestou e vamos então para o plenário. Muito boa tarde.